quando falta, importância quando falta. Mas a paz também. Então, há um risco enorme de um conflito que se alastre. A Rússia e os outros membros permanentes não quiseram saber, eles apoiaram a linha norte-americana. E falava-se entre o Lavrov e a Hillary Clinton de apertar o reset button, quer dizer, para... E agora, para finalizar esse episódio, né, eu vou mostrar um trechinho aqui da última entrevista do Celso Amorim, que faz uma análise bem parecida com esse cenário que eu estou descrevendo. Numa entrevista com o Reinaldo Azevedo. Inclusive, essa entrevista é muito interessante. Eu acho que vou fazer um react dela na íntegra, porque também Celso Amorim também comenta qual é o papel do Brasil nesse processo. Mas assim, eu não vou incluir aqui a entrevista toda, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, quero só mostrar um trechinho, né, um trechinho que eu separei, que acho que fecha bem essa ideia dessa desordem mundial, que pode levar a uma nova ordem, com uma nova hegemonia, né, e que nesse inteirinho, nesse meio tempo, se consolida uma segunda Guerra Fria, né, que pode levar a uma guerra de fato global. Há esse risco, né? É difícil falar como análise, né, porque essa é uma possibilidade que eu levanto, mas eu também não sou um adivinho, um oráculo para dizer quando que isso é líquido e certo, mas né, as tendências levam a crer que é possível que haja, né, um novo conflito antes dessa nova ordem que talvez venha a nascer, que tem a ver justamente com o teórico, né, a visão teórica desse processo vista desde lá de trás do Tucídides, que eu falei no início, que é essa armadilha de Tucídides, quando há essa variação das hegemonias numa ordem internacional, esse processo de subida e descida de novas potências leva a um entrechoque, que é quando as guerras, normalmente as guerras mundiais acontecem. Então, é uma análise assim, sistêmica, científica, do porquê as guerras são recorrentes na política internacional. E muitas delas têm a ver com essa mudança de ordem internacional e de hegemonia, que é o tal da armadilha do Tucídides, e com certeza é algo que a gente está vendo agora, nesse processo, que ganhou muita força, como acho que o marco desse acirramento foi a crise de 2008, que abalou de fato a estrutura econômica ocidental, e principalmente os Estados Unidos, que reforçou o papel da China como a grande vencedora da globalização. E como o Trump, né, parafraseando o Trump, os americanos não aceitam os Estados Unidos ser o número 2 ou o número 3. Tem que ser o número 1 de qualquer maneira, nem que leve o mundo para uma guerra nuclear mundial. Então, por isso o slogan do Trump de American First. E que, na verdade, esse lado bufão, né, populista do Trump, de mostrar força, na verdade está mostrando uma fraqueza e que é o tema dessa conversa, a verdadeira derrota do Ocidente nesse processo. Então eu vou fechar com esse trecho aqui do Celso Amorim e no próximo episódio eu volto aprofundando mais, fazendo uma análise mais direta de artigos que eu separei sobre esse tema. Multilateralismo muito parecido com o que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial? Olha, você sempre pode encontrar semelhanças e diferenças, né? Eu acho que... Mas eu vou fazer... Desculpa, eu talvez não responda diretamente a sua pergunta, mas vou fazer um comentário. O mundo que a gente encontrou, digamos assim, no governo Lula, o primeiro governo Lula, claro que era um mundo que tinha desafios, tinha ALCA na área econômica, os desafios eram principalmente econômicos. Não, houve a invasão do Iraque, que nós condenamos, mas não chegavam a abalar o conjunto do sistema. Então nós achávamos que era possível passar de uma certa unipolaridade benigna, mais ou menos benigna, porque não é totalmente, mas aceita, digamos, do pós-Guerra Fria, para uma multipolaridade também aceita. Quer dizer, eram concepções diferentes, eram atitudes diferentes, mas não previa que fosse passar pelo choque que nós temos passado hoje. Claro que as coisas foram mudando, a rivalidade com a China também aumentou, enfim, há muitos outros fatores. Mas eu diria que nós hoje vivemos um momento especialmente perigoso. Especialmente perigoso. Uma pessoa da minha idade, que viveu também a crise de Cuba, ainda
enfim, já no início da idade adulta. Aquele momento foi uma ameaça terrível, mas não estaríamos aqui hoje conversando se tivesse aí. Mas, de alguma maneira, era mais controlável, porque eram 2 homens. Era o Kennedy e o Khrushchev. Né? E tinha um telefone vermelho. E eles, mais ou menos, já tinham feito todos os jogos imagináveis, do pensando o impensável, etc., do Herman Kahn, mas o Kissinger com aquelas ideias. Então, hoje, eu acho que você tem um potencial grande de conflito, evidentemente. A Rússia está envolvida num conflito maior arsenal nuclear, né? Mais ou menos parecido com os Estados Unidos. É maiorzinho. Mas também não precisa tanto, né? Não precisa. Não, mas você tem, por exemplo, com o conflito envolvendo também essa junção dos 2 conflitos, o que traz à cena muitos outros atores também, fazem com que a situação seja muito menos previsível. Por isso é que a ênfase nossa, do presidente Lula, tanto num caso como o outro, é voltar à paz. É a paz. As pessoas esquecem que a paz é muito importante, mas a paz é fundamental. Quando eu saí do Embrafilme, por causa do Pra Frente Brasil, eu dizia: liberdade é como ar, né? Que você só sente quando falta. Importância é quando falta. Mas a paz também. Então, há um risco enorme de um conflito que se alastre. Aliás, um dos propósitos do presidente Lula de conversar com tanta gente, com tantos atores, né? A pessoa fala: mas você conversou com o Irã? Tem que conversar com o Irã, porque se você não conversar com o Irã, com quem que você vai conversar na hora que se o conflito chegar por lá? Vamos conversar. É preciso segurar. Há um histórico longo de conflito israelo-árabe nessa região, mas talvez este último seja diferente de todos os outros, o senhor não acha? Não se trata mais apenas de uma questão que gravita nos interesses antagônicos entre árabes e judeus, ou árabes e israelenses? Nunca foi só entre eles, né? Sempre envolveu. O Nehru já dizia que, enfim, isso não quer dizer que você não tem que ter o Estado de Israel. A gente defende a existência do Estado de Israel. Oswaldo Aranha foi o criador, há uma continuidade nisso. Achamos que o Estado de Israel tem direito à existência, condenamos esses atos terroristas. Agora, é um aliado do Ocidente ali, uma cunha, digamos assim, no mundo, que naquela época chamava os países neutralistas, no Oriente Médio. E então, sempre houve muito interesse ali perto. Israel, especificamente, não tem, mas ali a área de petróleo, Eu já disse outro dia, mas eu repito, acho que está precisando um Kissinger na política externa americana. Alguém que veja mais o mundo também como uma ordem global. Uma ordem global que ajuda a manter a paz, mas que presume uma certa tolerância em relação a outros regimes. E o que eu sinto hoje nos Estados Unidos, sou amigo de várias pessoas lá, me dou com eles, comento isso com eles até, é um espírito de cruzada. É um espírito de cruzada, nós somos o bem e nós vamos ajudar a, se não acabar, digamos assim, mudar o mal. E as coisas não são bem dessa forma, né? As coisas são mais complexas. Voltando ao seu ponto, que você falou que eu acho absolutamente correto, havia um equilíbrio, mesmo depois do pós-Guerra Fria, uma espécie de autocontenção da OTAN. Logo, houve até Aliás, fez parte do acordo. Fez parte dos acordos gerais, houve promessas e compromissos em relação ao fato que a OTAN não iria avançar nem sequer 1 centímetro, uma nente, na realidade, em inglês, mas enfim, em português não se diz 1 polegada. Não avançaria 1 polegada se os russos aceitassem, naquela época ainda era a União Soviética, ainda era quando aconteceu, se a União aceitasse a reunificação da Alemanha. E o que se viu, foi o contrário, foi a expansão contínua da OTAN. E tentaram chegar até a Geórgia, lá na outra ponta. E essas coisas são delicadas, porque é que nem a história quando você fala da Palestina e Israel. Você fala das causas profundas, parece que você está justificando. Isso. Não estou justificando a guerra da Ucrânia, porque não pode haver invasão. Isso é contra a Carta da ONU, é contra o direito internacional. E o Brasil condenou. Tem que encontrar outras formas de fazer. Agora, se você vai ver o que provocou essa... Porque para mim é um pouco espantoso, porque até quando o Brasil esteve envolvido lá na declaração de Teherã, você criticou muito, aliás, na época também, mas tudo bem, eu acho que é bom, faz a gente pensar. Quando o Brasil e a Turquia estiveram envolvidos nisso,
a Rússia e os outros membros permanentes não quiseram saber, eles apoiaram a linha norte-americana. E falava-se entre o Lavrov e a Hillary Clinton de apertar o reset button, quer dizer, para aproximar. Então, essa radicalização depois é surpreendente. Mas eu queria dizer o seguinte, né, corroborando o seu ponto e sem me estender muito. O pai da teoria da contenção, que foi o que, digamos, amparou a containment, que digamos assim, que foi a grande guarda-chuva ideológico, se você quiser, ou filosófico, ou político, estratégico, sei lá, da Guerra Fria, que era o George Kennan, que era o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, que ele advogava uma teoria de não agredir, era conter. Né? E foi isso que ele, já quase centenário, mas 90 anos mais ou menos, condenou a primeira expansão da OTAN, que já era a República Tcheca, Polônia e Hungria. Isso. Depois foi mais, que eram os países aliados da Rússia, satélites, se quiser. Mas aí depois entrou dentro do que era a antiga União Soviética, os países bálticos. Olha, não houve quase reação da Rússia. Vocês devem ter reclamado, não sei, mas olha, não me chamou a atenção. Eu era ministro, estava aí em 2005, 2004, 2005, não me lembro de ter sido uma grande tensão. Agora, quando chegou na Geórgia, onde nasceu Stalin, aliás, e na Ucrânia, onde nasceu Khrushchev. A Geórgia passa a linha ali e vai pegar lá adiante. Então eu acho que, digamos, por isso que eu acho que quando se fala do conflito da Ucrânia, e volto a dizer, está errado, não pode agredir, pacta sunt servanda, quer dizer, os tratados têm que ser respeitados. Agora, se você vai procurar uma solução, você não pode desconhecer que há um conflito que não é só Rússia e Ucrânia, que é Rússia-OTAN. Então, de fato, assim, eu acho que a fala do Celso Amorim exemplifica, né, acho que fecha bem essa ideia. E, inclusive, o que ele mencionou também se conecta com o próprio argumento do Emmanuel Todd, de que o que vem acirrando essa derrota do Ocidente é essa incapacidade intelectual e diplomática de entender esse contexto e tentar buscar uma solução, né, que não seja uma solução tão unilateral e tão impensada e carregada, né, de fanatismo e intoxicação ideológica, sem o tradicional realismo político, que aí pegando ali o próprio Kennan e o próprio Kissinger, que o Celso Amorim mencionou e que foram fatores fundamentais para o sucesso da política externa americana dos Estados Unidos ali a partir dos anos 80, assim, até meados da década de 90, até, vamos colocar assim, a Guerra do Iraque, que também acho que é um outro marco importante, que no próximo episódio comentar mais sobre isso, vem acirrando essa derrota do Ocidente, né? E esse é o argumento do Todd, que o Ocidente perdeu a capacidade analítica, talvez de um fundamentalismo religioso, o neopentecostalismo que vem reforçando, que não é novo, mas reforçando cada vez mais essa mentalidade, qual é o termo? Messiânica dos Estados Unidos, de espalhar a verdade americana para o resto do mundo, moldar um mundo segundo a sua própria concepção de política, de democracia principalmente, né? Isso vem cegando a política externa americana e a política externa do Ocidente, que por sua vez vem acirrando essa derrota, que é o que a gente tem visto, né? Só que essa derrota de um dinossauro como é o Ocidente, esse é o perigo, não virá em silêncio. Quando esse dinossauro cair, vai ser um estrondo gigantesco, que pode levar a uma guerra mundial. Então, paro por aqui com essa provocação e, aos pouquinhos, nos próximos episódios dessa série aí, sobre essa Segunda Guerra Fria, essa desordem mundial, eu vou aprofundar um pouco mais, né, e continuando essa conversa, né? Então é isso aí, valeu, obrigado quem ficou até aqui. Lembrando para, né, curtir o vídeo, ajuda esse canal que é novo, né? Puder se inscrever também, vai ser uma grande ajuda. É um estímulo para continuar fazendo esses vídeos, né? Se você tem para quem falar. Então é isso aí, valeu, obrigado. Até o segundo episódio. Abraço.
Eita!